Mas as duas perguntas que eu queria fazer são duas perguntas assim. A primeira pergunta é o seguinte: tem um biotipo, né? Como você mostrou nos desenhos, até na capa da revista, tem um biotipo esse ET de Varginha. A diferença é que um era sem pelo, o outro era com, né? Uhum. Tem outras descrições e uma diferença entre biotipos de outros extraterrestres ou de outros seres que não foram identificados? E se tem, qual é a diferença? Qual que são as nuances? E se você souber onde eles foram encontrados, né? Uhum. Na verdade, saber da onde é a procedência deles, isso a gente não tem. Claro. Né? Podem ser várias teorias, aí, como eu já falei, intraterrestre, extraterrestre, de outras dimensões, né? Seres do futuro. Tempo também. Agora, o que a gente percebe? Esses seres, eles têm uma tipologia diferenciada. 80% dos casos é aqueles baixinhos, cabeçudos, com olho preto, né? Que é o Grey, que a gente chama. Ou tipo alfa. 15% dos casos são seres parecidos conosco, que geralmente têm as feições belas, assim, geralmente louro, de olho azul, aquelas coisas que a mulherada ficaria louca, né? Mesmo? Só voltando né? no alfa. Gianecchini, né? Estilo Gianecchini. Alfa. Só voltando no alfa. Onde esses casos eles são reportados, tem... como é que eu posso dizer? Tem relatos deles em vários casos? Tem alguns exemplos de casos que tem o alfa? Sim, tem vários casos do tipo alfa. A maioria dos casos, 80%, quando tem tripulantes, é esse tipo aí, de olho preto, e eles são aqueles que fazem as abduções, os sequestros, que fazem as experiências genéticas, implantes, né, nas testemunhas, que fazem algum tipo de experiência com os seres humanos dentro dos objetos. Você acha que esses são os superiores? Esses que, por exemplo, estariam comandando a operação de Varginha, onde pegaram os outros Não necessariamente, porque tem alguns abduzidos que relatam, às vezes, seres diferentes, de diferentes tipologias, trabalhando junto dentro da nave, durante o processo de abdução que a pessoa está passando. Em outros casos, às vezes é só aquele tipo de ser mesmo que é avistado. Certo. Então, a maioria desses abdutores são esses baixinhos, cabeçudo, né? E com olho preto e geralmente cinzentos. A diferença... E são baixinhos, tá? De 1,20 m, 1,5 m no máximo. Esses daí são... A diferença entre esses que você está falando e aquele de Varginha é só o olho preto ou não? Não, então, o de Varginha ele já seria uma outra classificação. Certo. Que está dentro de uma classificação de 5%. Eu falei de 80% o alfa, 15% o beta, que é parecido conosco, mas são belos, pode variar em estatura também, até 2 metros, 3 metros, 2,5 m, né? Mas se eu ver na rua, eu sei que não é humano, ou não? Se ele botar um terno, ele entra, vem. Se até entrevista ele aqui... Sério? Passa batido, entendeu? Mas tem uma história, alguma história assim que fala, conviveu com um beta por tanto tempo? Não tem. Tem, assim, pessoas que tiveram contato com esses tripulantes. Tem o caso João Freitas Guimarães, que aconteceu em São Sebastião na década de 50 também, que ele foi levado a bordo da nave, eram esses seres loiros, tudo. Tem o caso lá do Carran, né, que foi em Minas Gerais, da Bianca e do Hermínio, caso Hermínio e Bianca, que inclusive foi, na época, naquele programa Flávio Cavalcante, bem antigo, e eles deram depoimento, tudo. A Bianca morreu agora, não tem nem um mês que ela faleceu. O Hermínio já tinha falecido. Eles tiveram também contato com esses seres aí, tipo beta. E tem vários outros casos aí. Na época da Operação Prato, que foi coordenada pelo capitão Iranje Holanda, isso na década de 70, 77, 78, eles falavam também de alguns seres que apareciam na região de Colares, lá no Pará, estado do Pará, que tinham essa configuração também. Até os dias atuais, vez ou outra, aparece esse tipo de ser também, que é 15%. E 5% seria esse, igual o de Varginha, com o corpo coberto de pelos, seres robóticos, seres que não têm, assim, por exemplo, cabeça
tronco e 2 braços e 2 pernas. Às vezes tem, sei lá, 3 pernas, né? Uma coisa Não meio é tão bizarra. humanoide, Meio humanoide, mas bizarra. Entendi. Entendeu? Então são 5%. Geralmente eu falo essas características, essas 3 tipologias para facilitar. Só que tem alguns pesquisadores estrangeiros que já fizeram outras tipologias que chegam até 20, Tipo 30, reptiliano, né? porque eles vão dividindo dentro de cada faixa de tipologia dessa com algumas características específicas, entendeu? Então, assim, são vários seres de tipologia diferente que nos visitam com objetivos diferenciados, com naves de formatos diferenciados e provavelmente de procedências diferentes e com objetivos diferentes também. Então é muito complexo o fenômeno OVNI, e quando você vai para essa parte de tipologia, aí complica mais ainda. Mas, falando de tipologia, eu trouxe um presente para vocês. Maravilha. Que é o meu livro aqui, Alienígenas no Passado do Brasil, que ele fala justamente de casos de humanoides, de tipos. E o que... Deixa eu ver se eu fiz uma... Tá certo. Vamos ver aqui. Humberto. Boa. Aí, obrigado. Daniel. Muito obrigado. Filma aqui. Tá. Tá à venda esse livro no site Tá à de vocês? venda, tá à venda. E também quem tiver interesse pode entrar em contato conosco, que eu autografo. Às vezes a pessoa quer autografado. Legal demais. E o que tem aí? Tem casos de tripulantes que ocorreram antes da era moderna dos discos voadores. Quando que foi a era moderna dos discos voadores? 1947. Quando um piloto norte-americano chamado Kenneth Arnold, ele sobrevoando o Monte Cascade, no dia 24 de junho de 1947, ele viu 9 objetos em forma de pires voador. Por isso que ficou Flying Saucer, né? Saucer Pires, Flying Voador. E depois aportuguesou isso aí para disco voador, né? Mas na verdade era pires. E o objeto ele não tinha forma de pires. Eles pareciam uns bumerangues, mas como eles andavam como se você jogasse um pires na água quicando assim, ficou essa terminologia de Flying Saucer. E a partir de 47, então, é a era moderna dos discos voadores. Nesse livro, nós temos 14 casos de tripulantes que apareceram junto com naves ou fora de naves no Brasil. Casos que ocorreram em 1930, em 1925, 1931 foi a primeira abdução que ocorreu em Campinas com o senhor José Florencio. Tem casos aí que aconteceram no Guarujá em 1946 de criaturas, acho que até isso aí, parecendo um gato, né? Ele tinha a cara de gato e o corpo de gente e portavam uns bastões na mão que tinham uma espécie de bola luminosa. Geralmente esse tipo de artefato eles usam para paralisar as testemunhas, né? Muitas pessoas relatam que às vezes sai um raio dali, atinge a testemunha fica meio que paralisada. Então, o que demonstra esse livro? Que no passado a gente tem aí evidências de que esses tripulantes já apareciam. Porque o cientista clássico, geralmente ele fala que esse negócio de ufologia é coisa de doido, é invenção, porque a partir de 47 se criou isso, então a mente das pessoas foi contaminada por aquilo e aí começou a ocorrer toda essa fenomenologia. Grande engano, ledo engano dos cientistas, porque existem casos registrados com pessoas no passado que viram essas criaturas. Tem casos em jornais de 1925, em Minas Gerais, falando de seres com capacete, com antena no capacete. Ou seja, não era santo, né? Porque geralmente santo, quando aparece, tem auréola, não capacete com antena. Só se fosse um demônio, né? Um chifrinho, alguma coisa assim. E tem casos também aí de tribos indígenas brasileiras. Tem o caso da tribo Caiapó, né, mais ao norte do nosso país, que eles tiveram contato com uma criatura, que era um deus, chamado Bep-Gororoti, que desceu numa barduna trovejante. Então isso é muito interessante, que no passado os indígenas já tinham uma interação com o fenômeno OVNI, só que levavam mais para um aspecto de deuses, né, de lendas, né, acaba indo para o lado de lendas. Se a gente retroagir mais ainda, isso é a roupa
da festa que reverencia Esse o Deus. Bep Gororoti. Não, melhor não. E lembra até uma roupa de astronauta, né? E é muito legal essas coisas quando você vai, por exemplo, em sítios arqueológicos primitivos do Brasil, ou mesmo de outras partes do mundo, você pode encontrar pinturas rupestres e esculturas que retratem esses deuses que provavelmente seriam os mesmos tripulantes dos OVNIs atuais, né, que nos visitam agora, né? Porque às vezes você vê lá na caverna um ser com capacete, você vê uma estrutura voadora que lembra muito os casos e relatos de OVNIs. Então a gente tem isso que é estudado pela ufologia como UFO-arqueologia. Então seria a presença, a suposta presença dos OVNIs e tripulantes no passado da arqueologia, né? No estudo ali da arqueologia. Então tem muita coisa legal, Catalogando isso, você consegue ver uma evolução tecnológica ou, na verdade, o tempo deles é meio diferente, assim, continua? É uma coisa que já... Porque, assim, eles eram tecnológicos para chegar aqui quando a gente era macaco, praticamente, entendeu? Tem como acompanhar uma evolução ou não? Sabe que a gente... boa pergunta. Sabe que a gente percebe que o formato das naves, eles continuam os mesmos. O que era relatado lá nas cavernas, né, nessas pinturas rupestres, petroglifos, trazem estruturas que hoje são vistas da mesma forma. Ou seja, parece que apesar de ter passado anos e anos e anos, para eles é como se não tivesse passado esse tempo. Ou, de repente, eles vivem em alguma coisa atemporal. Que não interfere. Por isso que as naves, às vezes, continuam com o mesmo formato. Você pega um objeto que foi fotografado na década de 50 e pega um que foi agora em 2021 e é a mesma coisa.